Oi, gente, bom dia de novo, né? Tô esperando ver se entra mais alguém. Você estava em aula? Não, né? Não, a gente estava de janela, porque teve 2 aulas seguidas do Arthur, mas ele só deu uma e depois a gente esperou umas 40 minutos. Ah, entendi. Foi um recreio prolongado. Ah, deu para tomar um monte de café. Kaique que eu Bom diga. demais, hein? Ó, eu vou começando. Aí esse pessoal foi entrando, né? Eu vou admitindo aí, tá? Então vamos continuar os problemas ambientais e na sequência, então, a gente vai fazer a parte de zoologia já, tá bom? Então eu vou compartilhar aí, acho que eu parei no petróleo, não é? Aqui? Isso, em petróleo. Isso. Então, estão vendo o slide, né? Sim. Tá bom. Então, ó, parecido com a eutrofização, vai ter um impacto semelhante, né? Porque quando essa massa de petróleo fica na superfície da água, vai impedir da radiação solar de penetrar, né? Então, de certa forma, vai diminuir, né? Que a radiação solar não vai chegar, mas também vai matar várias espécies. Então, aqui a gente tem a morte de peixes. Imagina o peixe absorvendo petróleo pelas brânquias, as brânquias não vão conseguir fazer a troca de gás carbônico, oxigênio, ele vai morrer, né? E as aves, elas morrem além da pena encharcar e a ave não ter como nadar, né? Tira aquela impermeabilização, ela vai afundar, morrer afogada, e ela também vai morrer por hipotermia. Então, é um problema muito grave, né? Com relação aí ao petróleo, por isso que os impactos são bastante grandes e as pessoas se preocupam muito quando tem derramamento de petróleo, né? Então, aí eles colocam boias, né, gente, rapidamente aí para tentar segurar esse petróleo, para não se espalhar, porque o impacto é bem grave. Então, além de diminuir a incidência de radiação, ele vai matar várias espécies, tá? Que é uma substância pegajosa, né? Então, Ana, o que diminui, que você falou? a oxigenação, porque de qualquer forma vai impedir a radiação solar de penetrar nas camadas mais inferiores, entendeu? E aí então não vai ter menos fotossíntese e menos oxigênio, entendeu? Quem que entrou agora, gente, que eu me perdi? Eu não anotei. Não sei, perdi quem entrou. Que tem mais aí, depois a gente vê isso. Bom, o que mais que vai aparecer aí? Tá na sequência aí da apostila. Esse termo aqui, ó, bioacumulação, a gente até já viu isso, ou magnificação trófica. A gente estudou isso quando eu falei da pirâmide veneno, lembra? Que a pirâmide veneno sempre era invertida, porque os últimos níveis sempre vão acumulando mais. Então, é nesse sentido aí, ó, a bioacumulação, porque a substância química vai acumulando, e a magnificação trófica, no sentido de trófico, vai passando de um ser vivo para o outro, que vai se alimentando. Então, aqui eu coloquei um celular, bem antigo, né? Que a bateria tem metais pesados, substâncias tóxicas que contaminam o ambiente, aí a alga absorve. Então, está representando o metal pesado da bolinha, tá vendo? Aí a alga absorve uma quantidade, só que vai ser maior nos peixes, por quê? Porque o peixe não vai comer uma alga só, né? Então, ele vai comer várias, então ele vai acumular de várias. Aí o peixe maior não vai comer um peixinho só, ele vai comer vários. Então, o que vai acontecer? O peixe maior vai ter mais substância química, até que o último nível é o que vai ter mais, é o que mais vai ter prejuízo. Então, bioacumulação ou magnificação trófica. Eles citam muitos metais pesados, viu, gente? Mas tem aí a parte de agrotóxicos, né, que vem nos alimentos, tudo isso tem efeito cumulativo. Tá? Então, isso a gente já tinha visto na pirâmide de veneno. Então, as substâncias químicas mais comentadas aí, lançadas no ambiente, os metais pesados, né? Então, eu dei alguns exemplos aí, mercúrio, alumínio, chumbo, níquel, que vai ter essa propriedade de acumulando nos níveis tróficos, certo?
E aí, gente, como a gente viu vários problemas, no finalzinho da aula 6, eles propõem algumas soluções, né? Claro que a gente já foi falando da solução direta. Então o efeito estufa, qual é a solução? Diminuir o gás carbônico. A gente já foi falando da solução direta. Fora essas soluções, eles ainda citam dois itens aí, tá? Que um chama-se, acho que esse aqui não tem na apostila de vocês, mas eu coloquei porque ele está sendo muito cobrado em textos, em atualidades aí, que é um processo chamado biorremediação. Então, eles chamam de solução sustentável. Biovida, remediação. Você vai interferir no meio com um ser vivo que vai ajudar você a resolver alguns problemas do ambiente, tá? No caso da biorremediação, consiste em colocar agentes biológicos, micro-organismos, que vão atuar na decomposição. Então, é tipo lá no esgoto que eu falei, as bactérias vão decompor o esgoto, vão diminuir os resíduos, depois os resíduos vão ser jogados no ambiente. É um tipo de biorremediação. Então, pode ser feito aí com esgoto, tá? Então, eles têm que estudar um micro-organismo específico, uma bactéria específica, que possa usar aquela substância que está trazendo prejuízos para o ambiente como alimento, de certa forma. Ela vai degradar, ela vai quebrar aquela substância para utilizar, tirar energia e vai livrar o ambiente dela. Então, o esgoto é um exemplo, tá? Das bactérias que decompõem o esgoto, tá? Então, são micro-organismos que vão ajudar na limpeza, vamos dizer assim, né? Então, eles podem fazer isso com acidentes de petróleo. Então, como eu falei, o óleo vai se espalhando muito rápido, aí você descobre uma bactéria que pode estar degradando esse óleo rapidamente. Então, é uma solução, é uma biorremediação, tá? Os tratamentos de resíduos em geral, aqui está mostrando, detergentes, né, de indústrias, que às vezes vem, né, no esgoto, e aí então você pode estar usando a bactéria para livrar o ambiente disso. O esgoto, propriamente dito, o petróleo, né, e resíduos em geral. Então, o que vai acontecer? O micro-organismo vai degradar esse composto mais rapidamente. Então, é favorável, é uma solução sustentável. Aí você tem, então, um resuminho, né, do que é a biorremediação. Então, você tem o poluente, você estuda, você vai colocar no ambiente um micro-organismo que vai degradar esse poluente. Ele vai usar para tirar energia, em contrapartida, ele produz substâncias que não são prejudiciais para o ambiente, tipo gás carbônico, sais minerais, água. Aí, uma outra solução importante. Só um minutinho, gente. Outra solução sustentável, que está sendo muito cobrada, e eu acho que eu já comentei em aula com vocês, vou fazer uma revisão, é o controle biológico. Por quê? Por conta de inseticidas, agrotóxicos, né, para matar pragas de lavouras, né? Isso tem um impacto extremamente grande no ambiente, porque vai poluir o solo, vai poluir a água, né? E aí a gente viu que tem efeito cumulativo, algumas substâncias são cancerígenas. Então, seria para diminuir o uso dessas substâncias químicas, o controle biológico. Então, é uma solução sustentável. O que seria o controle biológico? Você vai introduzir no ambiente um predador, né? Pode ser um predador, um parasita ou um micro-organismo que ataca o ser vivo que está te causando problema. Então, eu tenho lá na plantação gafanhotos destruindo a plantação. Então, eu tenho que descobrir um predador, liberar esse predador no ambiente que vai acabar, então, com essa praga da lavoura. Aí eu não preciso jogar veneno, não preciso jogar agrotóxico, né? E aí não vai poluir o ar, nem o solo, nem a água e nem a plantação para essa substância química passar na cadeia alimentar. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, Uma lagarta que devora folha, é uma praga. Então, a borboleta vai lá, libera os ovinhos, nascem inúmeras lagartas que vão destruindo a plantação.
uma solução, uma vespinha, eles estudaram uma vespinha que não come a lagarta, ó. Ela vai lá, ela coloca um ovinho dela na lagarta, do ovinho dela nasce uma larva e a larva vai comer a lagarta. A larva dela é carnívora. E aí, então, a lavoura fica livre dessa praga, certo? Portanto, uma solução sustentável que vai favorecer o desenvolvimento da planta sem jogar veneno. Esse é um exemplo, tá? O exemplo clássico, que é do slide de entrada, que é o da joaninha. A joaninha, ela come pulgões. E o pulgão é uma praga na lavoura. É um inseto bem pequenininho, mas ele suga a seiva da planta e pode destruir a planta. Então, você vai lá, libera as joaninhas e as joaninhas vão comer o pulgão. Só, gente, que tem que ser muito bem estudado, muito bem detalhado isso. Por quê? Porque o próprio predador que a gente liberou no ambiente, depois que não tiver mais pulgão, ele pode virar uma praga. Entendeu? Então, eu tenho que estudar bem, porque de repente eu vou ter um segundo problema. Eu me livro da praga, mas aí eu vou ter o predador tornando uma praga no ambiente. Então, todos os estudos devem ser muito detalhados nesse sentido. Aqui, olha, alguns fungos. Então, você tem um inseto que se alimenta também das plantas e você pode liberar os esporos dos fungos que atacam esse inseto e o inseto morre. Eles descobriram na Universidade Federal do Rio de Janeiro um fungo que ataca o casulinho, a oteca da barata. Porque barata é um problema, né, gente? Veneno e, teoricamente, elas são resistentes, né? Eu costumo dizer que a gente mata a barata afogada de tanto veneno que a gente joga e é difícil de matar. Mas aí, então, eles descobriram um fungo que você libera no ambiente, ele ataca o casulinho, que é essa oteca onde a barata está se desenvolvendo. Aí o fungo destrói a barata antes dela nascer. Então, é um tipo de controle biológico também. Aqui, ó, Oi? As joaninhas, elas comem os pulgões. Isso, come os pulgões. E aí o pulgão, que é a praga da lavoura, né? Então, você está naturalmente livrando a lavoura sem jogar veneno. Tá, obrigada. Aqui, gente, ó, você tem um ovo de uma borboleta, que vai lá ser uma lagarta. Então, antes da lagarta nascer, essa aqui é uma mosquinha, ela vem, ela também bota o ovinho dela dentro do ovinho aqui da lagarta, e aí a larvinha dela vai comer o conteúdo, inclusive a larva que está se desenvolvendo aqui, e não vai nascer a lagarta. Então, veja, são meios de proteger o ambiente sem contaminação. Então, é um desenvolvimento sustentável e ele está aparecendo bastante aí, tá? Nos livros, nos textos, até no Enem, nos vestibulares, que é o controle biológico, tá? Então, ele coloca como item, o último item aí da aula 6, certo? E aí, agora, então, a gente vai para frente C, da apostila 3, que é a aula 5 dos quinidários, tá? De acordo com o que vocês tinham me passado, é quinidário e plateuminto. Então, a aula 5 a gente faz hoje, a semana que vem a gente termina também a frente C com plateuminto. Então, vamos lá. Poríferos é o primeiro filho do reino animal. Importante lembrar que eles já são favorecidos porque são pluricelulares, mas são os animais mais simples, não têm tecidos organizados, né? Portanto, não tem órgãos. É um aglomerado de células em que as células realizam a função dos órgãos. Então, tem lá o coanócito, lembra, né? Que absorve nutriente, que faz a digestão intracelular, que faz trocas gasosas, que elimina resíduos, né? Então, as células fazem a função necessária do órgão, já que ele não tem, né? Aí, sempre associando porífero. Segundo filo, quinidário ou selenterados, que são aqueles da água-viva, da anêmona do mar, né, dos corais. Quinidário vem do nome daquela célula que queima, que é o quinidoblasto. Então, se eu chamar de quinidário, eu estou me referindo a essa vantagem. Eles têm sistema de defesa e captura de alimento, né? Agora, se eu chamar de selenterado, que também pode, selento vem de cavidade. Aí eu estou me referindo a uma importante novidade evolutiva, que é a cavidade digestiva que eles já têm.
Enquanto a esponja faz a digestão intracelular, os quinidários já têm possibilidade de fazer a digestão extracelular na cavidade digestiva. Qual a vantagem disso? Comer alimentos maiores, mais variados, que a esponja ficava restrita a plâncton, né? Porque ela não conseguia digerir, né? Então, ela ficava restrita ao plâncton. Quem seriam os exemplos, então? Eu pus aqui uma anêmona do mar, né? E as águas vivas em geral, tá? Então, aqui ele está falando que o corpo é simples, basicamente formado por um saco, né? E aqui eles têm só 2 camadas de células, são animais diblásticos, certo? Tem só a ectoderme e a endoderme, não aparece ainda a mesoderme. Dos filos que a gente está estudando, é o único diblástico, porque a esponja a gente não considera, porque ela não tem tecidos organizados. Aí o quinidário é diblástico, a partir de plateuminto já vão ser triblásticos, tá? Aí eles têm, então, essas 2 camadas de célula e no meio uma camada gelatinosa, preenchendo essa camada, preenchendo o corpo do animal, né? A simetria é radial, lembra que as esponjas são assimétricas, a radial porque não dá para dividir em 2 metades iguais, então faz a simetria em raios, né? O corpo, então, já tem tecidos, só que são diblásticos, e aparece o sistema nervoso também, é uma novidade que a esponja não tinha. Agora eles têm o sistema nervoso, só que é chamado de sistema nervoso difuso. Difuso porque ele se espalha pelo corpo inteiro, de maneira igual, não existe um centro de comando, tá? E então o sistema nervoso já tem boca, a esponja não tinha. A esponja, a água entrava pelos poros, caía no átrio, saía pelo ósculo. Agora já tem boca e as células de defesa, então, para defesa e captura de alimento. Então, se eu tiver que falar, por que a água-viva é mais evoluída que a esponja? Porque ela tem boca, ela tem sistema nervoso, ela tem cavidade digestiva para fazer digestão extracelular, tem o sistema nervoso, eu falei, né? As células de defesa, né? Então, tudo isso favorece. E alguns já se movimentam. Então, eu coloquei aqui, ó, a água-viva, elas têm músculos já, proporção dos músculos, elas vão nadando. Alguns são fixos e alguns nadam, tá? Tá vendo? Ó? Então, ela vai movimentando esses músculos e vai nadando. Então, as espécies que nadam são chamadas de medusas. As espécies fixas, tipo a anêmona, os corais, são chamados de pólipos. Então, tem os pólipos e as medusas, tá? Os pólipos, em geral, então, são fixos, a gente chama de sésseis, né? Sésseis ou fixos. E a forma tubular, né? E dentro aquele é oco, onde tem a cavidade digestiva. As medusas já têm ele fala que forma de guarda-chuva, né? A boca e os tentáculos ficam para baixo, enquanto que no pólipo é o contrário, a boca e os tentáculos ficam voltados para cima. Então ela tem esse aspecto, né? De guarda-chuva com os tentáculos aí ao redor da boca. Aqui tem alguns exemplos, né? A única espécie de água doce, gente, chama-se hidra. Ela lembra uma anemonazinha pequenininha, né? E vive em água doce. Até ela tem uma coloração meio esverdeada, porque ficam grudadas na pele, na superfície dela, algumas algas. O resto são todas espécies marinhas, tá? Então, elas podem ser a maioria marinha e uma espécie de água doce. Aqui para comparar, então, né? O pólipo, aqui a cavidade digestiva, a boca e os tentáculos. E na água viva, então, na medusa, a boca fica aqui no centro, os tentáculos ficam ao redor da boca e dentro ela é oca também com a cavidade digestiva. Aqui mostrando as 2 camadas de células, né? Em verde você tem a ectoderme e em azul a endoderme. São só 2 tecidos. A boca aqui e a camada gelatinosa, que é chamada de mesogleia, que preenche o animal, certo? Ana, Oi. Volta. pode falar primeiro. Volta um. Esse? Outro. Não, o outro. Ah, Acho que é esse. tá. Ana, na apostila tá escrito eumetazoa. O que é isso?
É porque o porífero, como ele não tem tecidos, eles não consideram, eles tipo falam que não são animais verdadeiros. Quando entra no quinidário, que já tem tecidos organizados, eles costumam usar esse termo, eumetazoa, tipo animais verdadeiros, que já têm tecidos, que já começam a formar órgãos, tá? Por isso. Ah, tá. Considera E o porífero um eumetazoa. Ele é animal, porque é pluricelular, mas não tem tecidos. Ah, entendi. E o sistema nervoso fica na onde? Nas medusas ali. entre as duas camadas de célula, né, que é a ectoderme e a endoderme, eu vou mostrar uma figura, vai formar tipo vai formando um monte de células, né, tipo mais ou menos na camada gelatinosa. E aí elas vão espalhando os estímulos pelo corpo inteiro, tá? Eu já vou mostrar na figura, mas ficam entre a ectoderme e a mesoderme, a endoderme, desculpa. Beleza. Tá vendo aqui, ó? Então tem a ectoderme, a camada gelatinosa, as células nervosas vão se espalhar por aí, pelo corpo inteiro. Bem próximas aqui da ectoderme, que ela capta os estímulos, tá? Então Uhum. aqui as Ana, células. Oi, essa parte embaixo aí que fica meio abertinha seria a boca que você falou. aqui, né? Isso, boca. A boca aí vai dar na cavidade digestiva, daqui, tá? Ah, tá. E essa parte que tá pra baixo, é que aqui no meu não tá aparecendo o nome. Tá em inglês, mouth, boca. Que é essa setinha aqui. A do lado embaixo. Ah, aqui ele tá falando dos tentáculos. Aqui Ah, tá. Então, as células, ó. Então, ele tem células que ele chama de epitélio muscular, que são as que vão dar movimento, tá? Tem os quinidócitos, que são as células de defesa. Essas células totipotentes aqui, gente, são igual à célula da esponja. Algumas células conseguem se duplicar por mitose, se diferenciar e repor as células que estão morrendo, né? Essa é a vantagem do ser vivo pluricelular. Tem algumas células secretoras de muco e as células nervosas. Então, num desenho, é uma figura, então aqui ele está mostrando um pólipo se alimentando, né? Com os tentáculos, que a maioria das células de defesa vão estar nos tentáculos, o peixinho está nadando, aí ele toca nos tentáculos, aí a célula vai liberar o líquido urticante, que queima, paralisa o animal, e aí ele vai se alimentar. O animal vai entrar pela boca, na cavidade digestiva, e as enzimas vão digerir. Então, a digestão extracelular. Para essa digestão, ó, que é o que está revestindo a cavidade da cavidade digestiva. Então, tem essas células aqui, ó, epitélio digestivas. Elas vão lançando enzimas, tá vendo? Epicélulas glandulares, vão lançando secreções para digerir o alimento, certo? Então, é importante a cavidade digestiva que favorece a digestão extracelular. Não precisa pôr nome de célula, só fala que na cavidade digestiva são lançadas enzimas para fazer a digestão extracelular. Aí do lado de fora, ó, tem as células de revestimento, né? A epiderme, tá vendo? Não precisa também detalhar as células musculares. E no meio dessas células tem as células de defesa também. A maioria fica nos tentáculos, mas na superfície do corpo também tem, que é o quinidócito ou quinidoblasto. E tá vendo aqui, ó, que o Kaique perguntou, é a camada gelatinosa, ó. Aí aparecem as células nervosas. Aí essas células nervosas, células sensitivas, elas se espalham na camada gelatinosa e não existe um aglomerado de células, por isso que é chamado difuso. As células se espalham pelo corpo inteiro de maneira igual, né? E aí vai captando os estímulos do ambiente. Então fica na camada gelatinosa, mais em contato aí com a ectoderme, para capturar os estímulos, tá? Os quinidócitos, que são as células que defendem e ajudam na captura de alimentos, podem ser chamadas também de nematocistos. Se algum exercício trouxer esse nome, é a mesma coisa, tá? É uma célula arredondada, de aspecto ovoide, tá? E ela tem no citoplasma, ó, uma bolsa de líquido e um filamento enrolado. E aí ela tá nos tentáculos lá do animal, aí o peixinho tá nadando. Ela tem tipo um espinhozinho sensitivo,
Então, quando o animal toca, aí ela dispara como se fosse um gatilho. Aí libera o filamento, ele sai, desenrola e sai o líquido junto. Ela é microscópica, é claro, a quantidade de líquido, o filamento fininho, mas são muitas células fazendo isso ao mesmo tempo, por isso que o animal pode ser paralisado ou morto, tá? Então, ela tem um fio enrolado e uma quantidade de líquido que vai ser liberado, e aí esse fio pode ter espinhos, que vai ferir o animal e paralisar o animal. Certo? Oi. Quem quer perguntar? Ana, você pode voltar um slide, por favor? Sim. Aí, obrigada. Nada. Lembraram disso? Acho que sim, né? Pode passar? Ô, Maria Clara, eu esqueci hoje, né? Pode. Você não me lembrou, Oi, Ana? você não me lembrou de mandar o slide, né? Eu já tinha mandado os problemas ambientais, né? Por isso. O Zoom, sim. O um, sim. Desses, não. É que eu fui tirando foto. Aí eu não pedi. Mas aquele da. Eu não mandei já junto da inversão térmica. Não, que você falou que se você mandasse, a gente ia copiar o resto. Ah, entendi. Então eu vou separar, eu mando. Assim que terminar. É, se tiver como você mandar, e desse que você tá dando agora também. Tá, é porque tá tudo junto, então eu já mando esse de hoje, Ah, tá? sim, tá bom, tá bom. Então tá bom. Pode passar então, né? Pode. Bom, acho que sim. Então, a célula de defesa, né, que queima. Aqui, ó, eles fazem uma comparação, gente, com alguns protozoários, que, estudando microscopicamente, tem semelhança com o quinidoblasto. Então, vem reforçar aquela ideia de que o ser vivo unicelular, as células foram se juntando, né, e foram formando pluricelular. Então, é mais uma comparação em termos de reforçar a ideia. Os quinidoblastos, a célula varia um pouquinho de espécie para espécie, o tamanho do fio, os espinhos, mas todos funcionam de maneira igual, tá? O que eles comem? Olha, eles são carnívoros, peixes, né? Tem água-viva que come até 8 salmão por dia, por exemplo, né? São peixes grandes às vezes. Só que tem alguns selenterados que são pequenininhos. Os corais, por exemplo, gente, eles se fixam numa base de calcário que eles produzem e eles têm o tamanho da ponta de um lápis. Então, imagina o pólipozinho minúsculo. Aí um fica do lado do outro formando uma colônia. A boca minúscula. Então, eles podem também se alimentar de zooplâncton. Então, são os pequenos crustáceozinhos que estão ali na água, né? Que eles vão absorver pela boquinha e se alimentar, certo? Então, carnívoros, podendo comer peixes e alguns zooplâncton, pequenos animaizinhos, tá? Então, aqui mostrando de novo, né? A boca, ó, a cavidade digestiva, então ele paralisa o alimento, o animal com a presa e morre, né? Às vezes, e aí, ou às vezes ele tá paralisado, mas vai ser ingerido assim, e aí vai fazer a digestão intracelular, tá? Extracelular, desculpa. Digeriu na cavidade digestiva, formou pequenos fragmentos, aí aqueles fragmentos são absorvidos e a célula digere um pouco mais ainda. Então, aqui vai ser muito comum aparecer que cnidário tem a digestão extra e intracelular, porque eles terminam a digestão dentro da célula, tá? Ainda não é exclusivamente extracelular. Até plateuminto vai ser assim, extra e intra, ok? Trocas gasosas, não tem pulmão, né? Não tem nada para excretar, então é tudo por difusão. Lembra que excreção eu associo com urina, porque o resto da digestão vai sair pela boca, que seria fezes, por exemplo, né? Então sai pela boca. De modo que excremento, boca, e excreta por difusão, que seria a urina no caso, porque ele não tem nada para excretar ainda. Então a célula produz excretas nitrogenados, joga na água.
As trocas gasosas, o oxigênio da água vai para a célula, o gás carbônico da célula vai para a água, por difusão, tá? Então, não tem nada específico ainda. Aí, eu falei isso ano passado, vou repetir, ó, vai aparecer as classes, vão aparecer os nomes das classes, né? Classe hidrozoa, se for zoa, cubozoa, antozoa. Não é necessário ficar guardando isso, não vai aparecer no vestibular, tá? Eu acho que se você lembrar quem são os quinidários, dar os exemplos, as características evolutivas, já tá ótimo. É que eles separam, porque tem as medusas que nadam, tem os pólipos fixos, tem os corais que formam essa base de calcário, então cada um eles colocam numa classe diferente, tá? Dificilmente vai aparecer Ana, os exercícios. Oi. a digestão, então, ela é, na maior parte extracelular, mas uma parte ocorre intracelular? Ela é extra e intra. Ela começa extracelular, digere, e aí as partículas absorvidas são digeridas ainda, e intra. Então, começa extracelular e termina intracelular, Ah, tá. tá? Aqui são alguns exemplos, né? Tem essa ubélia aqui, que é uma medusa bastante mostrada nos livros, né? A caravela do mar, que é aquela que eu não sei se vocês lembram, ela é uma colônia de selenteirados. Ela tem uma bolsa flutuante, ó, que é uma bolsa cheia de ar. E nesses fios que são fixos nessa bolsa de ar é onde vão estar os selenteirados. Eles são pequenininhos, então eles vão sendo levados pela bolsa. Então é uma colônia, um pertinho do outro. Então eles citam muito porque acha que é uma água viva, não é, né? Então aquela não tem a boca, que não é a cavidade digestiva. É um monte de selenteirado sendo carregados por uma bolsa flutuante. E ela traz prejuízos porque traz queimaduras gravíssimas, né? Quando ela fica mais em alto mar, dificilmente ela é trazida para a areia, mas ela queima muito. Então, surfistas às vezes têm acidente com a fisália, que é a caravela do mar, tá? Aqui é uma espécie de água viva. Aqui, a aurélia, que é uma água viva, elas são bem transparentes. Elas praticamente dá para ver o alimento no interior delas. Aqui é uma que foi trazida pela areia, né, na maré, na onda, e aí o turista vê, né, acha que o bicho está morto, porque não vai movimentar na areia. Ela consegue nadar por propulsão muscular, mas na água, então ela está paradinha, não está morta. Se ela ficar muito tempo exposta aqui na radiação, vai ressecando os tecidos, ela não vai fazer difusão, trocas gasosas, vai morrer. Mas normalmente a água vem, a onda vem, a maré vem e leva de volta. Mas aqui, ó, nessa parte, os tentáculos estão por baixo, tá? Aqui também tem célula urticante, então pode queimar, então não pode ficar mexendo no animal. Algumas espécies têm tentáculos bem longos, tá vendo? Então varia de espécie para espécie. Aqui os corais, que é o que eu falei, eles fazem uma base de calcário para se fixar. Então, ampliou um pouquinho para a gente ver. É um do ladinho do outro. Ó, eles têm uma boquinha minúscula no meio dos tentáculos, então por isso que eles se alimentam de zooplâncton. Então, geração após geração, eles vão formando essa base de calcário. E aí vai ficando os recifes de corais, né? Depois que, às vezes, a maré desce, né? Aí a gente vai ver que é onde ficam os peixinhos, né? Então, tem aquelas estruturas rochosas que são produzidas por eles. Aqui é uma espécie... Ana, Oi? por que alguns corais são fluorescentes? Não são todos, não. Às vezes eles produzem algum tipo de substância que dá esse pigmento aí. Tem algas que fazem isso, principalmente na época da reprodução, dá para ver melhor. Mas eu não me lembro de ter visto. Se você viu isso de coral fluorescente, deve ser alguma espécie bem rara, tá? Que produz alguma substância que dá essa bioluminescência. Você leu em algum lugar? Eu vi num documentário. Então, deve ser bem assim, uma espécie rara, tá? Mas deve ser isso, produz alguma substância, às vezes em época de reprodução, se destaca isso, tá? Ô, Aqui, Ana, oi. os corais, eles liberam alguma substância urticante também? Os corais, eles têm os quinidoblastos, só que como eles são pequenininhos, né? Então, teoricamente, vão irritar menos a pele, mas se você entrar em contato, pode irritar a pele também. Todos têm, isso é característica do filo inteiro, tá bom? Uhum.
Aqui, então, ó, dependendo da espécie de coral, eles fazem essa base de calcário e ela tem formatos diferentes. Por isso que são bonitos, né, quando vistos aí no fundo do mar. Então, dependendo da espécie, vai ter uma base de calcário diferente, um formato diferente. E às vezes, quando eles morrem, eles extraem esses pedaços aí e vendem nas feirinhas hippies, né, quando a gente vai para colocar de enfeite. Esse é bastante comum. E a reprodução, né? Se é animal tem que se reproduzir, que a gente tem pouco tempo aí, ela pode ser assexuada por brotamento, ó, o brotinho se solta, se fixa e cresce, ou no contexto geral aqui, troca gametas, então sexuada. Aí vai formar um zigoto, mas ele tem variabilidade genética, porque teve trocas de material genético no gameta. Aí esse brotinho se solta, se fixa e cresce. Então, a assexuada só aqui esse pedaço por brotamento ou troca de gametas. E a água-viva, ela tem uma reprodução um pouquinho diferente, que é a mais cobrada deles, que é o ciclo de alternância de gerações. Alternância por quê? A fase sexuada, que são as medusas que vão fazer. Então, elas produzem gametas que são lançados na água, aí o masculino vai fecundar o óvulo, aí vai formar a célula ovo e vai originar uma larva. Essa larva tem pelinhos, ela nada, se fixa, forma um pólipo. E aí esse pólipo vai sofrendo pedacinhos, vai soltando pedacinhos e cada um vai formar uma água-viva. Então, é um ciclo que alternâncias de geração, alterna medusa e pólipo, reprodução sexuada e assexuada, certo? É a reprodução mais cobrada. Quem faz esse tipo de reprodução são as medusas. Aqui os recifes, né, só para mostrar a barreira, né, que eles vão formando para se fixar. E é onde tá acabando, viu, gente? Uma biodiversidade muito grande. Os peixinhos vão se esconder aí, buscar alimento. Alguma pergunta que vai cair a reunião? Não? Eu até separei aqui alguns exercícios de como são cobrados. A aula que vem, antes de começar